Pegar aqui o boletim da igreja. Já está gravando. Vou pegar o boletim da igreja aqui. Na seção oração da igreja, nós temos as nossas orações, né? Sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na escola bíblica, nos cultos de quintas e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo, missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. A família missionária está no Timor-Leste, pastor Gessé, sua esposa Ellen e sua filha Rebeca. Vamos orar por esses irmãos, né? Lá, país difícil, né? Apesar de ser de língua portuguesa, mas é um país que a gente sabe que é muito difícil. Bom, irmãos, vou pedir para o pastor, por gentileza, para orar pela igreja, né? Pela nossa igreja em geral, pela frequência nas atividades, pelos dízimos e ofertas, também por esse período de reabertura, né? Da igreja, que ocorra tudo da melhor forma possível. Eu vou orar pelas missões, vou orar pela família missionária, vou orar pelo nosso país e pela nossa aula. Vamos orar então. Te louvamos, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós. Hoje nos reunimos agora em tua presença para estudarmos a tua palavra e aplicarmos seus princípios ao nosso coração. Nos alegramos com a igreja, com o Senhor, pelo teu cuidado sobre nós, pela tua preservação, Pai, os teus princípios em nossa vida. Queremos orar pela igreja, Senhor, pedir tua boa mão sobre a nossa igreja, as famílias, a liderança, os diáconos, os presbíteros, os casais, as crianças. Pedir tua boa mão, Senhor, restaurando, confortando, Senhor, avivando, trazendo, Senhor, convicção de dependência do Senhor, trazendo convicção de necessidade de estar junto para buscarmos a tua face, buscarmos a tua presença e compartilharmos com os irmãos a tua bondade em nossa vida, Senhor. Ó Deus, somos uma igreja pequena, estamos passando por um momento tão difícil, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça, nos anime mesmo em pequena quantidade, que nós possamos estar firmes, firmados no Senhor e crescendo no conhecimento de Cristo, para abençoar ali o bairro, Senhor, para alcançar as pessoas, para testemunhar o teu nome, para refletir tua glória e falar, Senhor, do teu reino que se aproxima, Pai, da volta de Cristo. Pedimos tua bênção sobre cada família, Senhor, da nossa igreja. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, no mesmo espírito de oração, Pai, pedimos a Ti pelo nosso país, Senhor. O Brasil tem passado por momentos tensos, de reabertura, com altos e baixos. Senhor, pedimos a Ti, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nação brasileira, Senhor. Ó Deus, conduz esse processo de reabertura, que tudo, ó Deus, ocorra da melhor forma possível. Pedimos a Ti, Senhor, que o brasileiro, que todos, ó Deus, tenham o temor do Senhor através dessa doença, Pai, esse vírus que nós não conseguimos ver, mas que está por aí, Senhor. Inspira, Senhor, temor nessas pessoas, Pai, no Brasil, e pedimos a Ti perdão, Senhor, pela situação que a igreja brasileira se encontra, Pai. Ó Deus, a igreja brasileira tem, ó Deus, sido idólatra, corrupta, tem se desviado grandemente do Teu caminho, Senhor. Pedimos a Ti misericórdia. Pedimos a Ti que avive a igreja brasileira, Pai.
Derrama o teu Espírito Santo e enche, Pai, cada crente brasileiro. Senhor Deus, pedimos a Ti agora pelas missões, Senhor. Sabemos que são momentos complexos, envolvem muitas variantes, ó Deus, tanto financeiros, com a alta das moedas, tanto sociais, com isolamento, com afastamento, quanto tecnológicos. Sabemos que em muitos países não há acesso aos bens tecnológicos que possibilitam um encontro virtual como o nosso que estamos tendo agora. Senhor, pedimos a Ti por cada missionário, Pai, que está longe da sua terra, longe da sua cultura. Ó Deus, supra as necessidades, conforta, Senhor, cada missionário, em especial, Senhor, pela família missionária que está no Timor-Leste. Senhor, abençoa-os, esteja com eles, supra suas necessidades, que o teu evangelho encontre ali os seus eleitos, Senhor. Que eles preguem o teu evangelho para a tua honra e glória naquele lugar, naquele país. Senhor, pedimos a Ti pela nossa aula, que seja um momento, não haja, Senhor, quedas, interrupções, esteja conosco, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, para que venhamos entender a Tua mensagem. Deus, oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vou colocar aqui o nosso slide. Ok. Bom, irmãos, vamos então dar prosseguimento a esse livro complexo, que é o livro de Ezequiel, né? Na última aula nós começamos a estudá-lo, né? A conhecer mais do livro do profeta Ezequiel. E a primeira coisa que nós fizemos foi nos situar quanto aos acontecimentos históricos, né? Quanto às referências, quanto aos momentos em que o livro do profeta Ezequiel se passa. Ezequiel é contemporâneo a Jeremias, o profeta Jeremias. Porém, é uma diferença muito grande entre Ezequiel e Jeremias, porque Jeremias pregava de dentro de Jerusalém. Já Ezequiel, ele estava no exílio, em um assentamento junto ao rio Quebar, lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia. Então, Jeremias e Ezequiel foram contemporâneos, porém, Jeremias estava lá em Jerusalém, lá dentro da cidade de Deus, lá dentro da cidade que ia ser destruída e que o próprio Jeremias viu a sua destruição. Enquanto Ezequiel havia sido exilado naquela segunda, né, invasão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como nós já sabemos, fez 3 invasões a Jerusalém, uma primeira, uma segunda, que foi a que Ezequiel foi levado cativo junto com os nobres de Jerusalém, e uma terceira, que foi aquela derradeira, aquela que pôs fim à cidade de Israel, cidade de Jerusalém. Então, essas são as diferenças e semelhanças, né, entre Jeremias e Ezequiel. Isso é muito importante, porque se a gente não entender isso, vai parecer uma coisa assim, meio impossível, né, de se entender, porque Ezequiel estava diante daquele remanescente que estava lá na Babilônia, enquanto Jeremias dentro do povo de Deus. E no primeiro bloco do profeta, a destruição de Jerusalém ainda não havia ocorrido.
outro fato muito importante que deve ser levado em consideração. Não havia acontecido a queda de Jerusalém, Jerusalém não havia sido destruída durante a escrita desse primeiro bloco aí que nós estamos vendo. Então, até o capítulo 24, não aconteceu a queda de Jerusalém. E esse bloco, o acontecimento que esse bloco se refere é exatamente a destruição de Jerusalém pela justiça de Deus. Então veja a importância. Jerusalém ainda não havia sido destruída e Ezequiel está mostrando. Jerusalém vai ser destruída, Jerusalém vai ser julgada pelos seus pecados. E aquela aula, né, do livro de Lamentações, ela mostrou, né, um pouco mais de perto em que circunstâncias ocorreu a destruição de Jerusalém. Como foi dura aquela derrota para o povo de Deus. As visões do profeta Ezequiel no primeiro bloco, nesse capítulo 1 ao capítulo 24, se referem a essa destruição terrível sobre Jerusalém. Então, o evento fundamental desse primeiro bloco é a destruição de Jerusalém. E isso tem que estar bem claro na nossa cabeça, porque isso é fundamental para nós entendermos o sentido, né? Para não ficar uma leitura completamente sem sentido. Esse primeiro bloco diz respeito à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Porém, já o segundo bloco eu estou chamando essa segunda parte, tanto as profecias quanto as nações, quanto as futuras bênçãos. Especificamente esse bloco futuras bênçãos, ele tem outro evento fundamental, o remanescente fiel. Esse pequeno número de crentes fiéis voltaria do exílio e teria grandes bênçãos, graças inimagináveis da parte de Deus para esses. E isso, irmãos, é muito importante, novamente, é muito importante para nós entendermos o livro de Ezequiel. São dois eventos. A destruição de Jerusalém, que é tratada no bloco primeiro, que aconteceu lá em 587, 586 a.C., e esse último bloco trata da volta do remanescente fiel de Deus. Depois que Jerusalém foi destruída, que o relato, a notícia chega aqui, quando a esposa de Ezequiel morre, chega a notícia da destruição de Jerusalém para aquela comunidade judaica, né, que estava no rio Quebar. Irmãos, isso é muito importante. Vamos então caminhar um pouco mais nesses aspectos, né? E isso, novamente, a gente tem que lembrar, só um minuto, que tem alguém querendo entrar. Ok. Isso é muito importante, porque não sei se os irmãos lembram da aula introdutória do bloco dos profetas. Então, nós devemos lembrar sempre daqueles 3 momentos históricos. E nós estamos vendo como esses 3 momentos históricos são fundamentais para os profetas, que foi a destruição de Israel, de Samaria, que ocorreu antes da destruição de Jerusalém. O segundo evento, a destruição de Jerusalém. E o terceiro evento, a volta do povo de Deus, a volta do remanescente fiel de Deus. Então, esses 3 eventos históricos, eles têm que estar bem claros para a gente, para podermos ter uma interpretação mais correta desses livros. Esses são os 2 contextos fundamentais que temos que lembrar ao lermos o livro de Ezequiel, mas também todos os profetas. Jeremias, nós vemos
o fundamento também, que são esses dois eventos, a queda de Jerusalém e a volta do remanescente. Em Isaías nós vimos a queda de Samaria, a queda de Jerusalém e o remanescente fiel. Então esses três eventos, eles têm que estar bem claros para a gente poder entender melhor esses livros proféticos. Porém, o livro de Ezequiel, ele realmente é um livro mais difícil de ser interpretado, um livro com muitas visões, né, com muitos atos simbólicos, muitas simbologias. É um livro realmente pesado e a aula passada foi muito abstrata, né? Então, hoje, nessa aula, nós vamos ver uma abordagem temática. Nós vamos ver a abordagem mais especificamente dos temas que são tratados no livro de Ezequiel. Não que a estrutura do livro não seja importante, mas os temas de Ezequiel podem iluminar mais, podem nos dar mais claridade quando nós lemos o livro, sobre essas visões e essas ações simbólicas que ocorrem ao longo do livro, né, ao longo do ministério do profeta Ezequiel. Então, nós vamos ver 4 temas fundamentais nos livros de Ezequiel e nós vamos ver como esses temas vão aparecendo ao longo do livro, ao longo dos blocos, para assim ter uma ideia melhor, né, de como ler Ezequiel, do que entender de Ezequiel. O primeiro tema que nós veremos hoje é um tema que nós já vimos em Isaías e nós já vimos em Jeremias. É o tema do poder e a santidade de Deus. Quem Deus é? Nós vimos quem Deus é em Isaías, nós vimos quem Deus é em Jeremias, nós vamos ver agora quem Deus é em Ezequiel. E Deus é um só nesses 3 livros e em toda a Bíblia. Isso é fundamental para a gente. Em Ezequiel, Deus está além da criação e do próprio profeta. A revelação para Ezequiel, isso é interessante, ela muitas vezes foi mediada por um anjo, foi mediada por um guia, né, angelical, por esse mensageiro. O profeta vê os mensageiros e guerreiros angelicais, ou seja, vê os mensageiros, vê os anjos cumprindo as ordens de Deus. Ou seja, os anjos estão executando as ordens de Deus para cumprir os seus propósitos. O profeta recebeu uma visão de Deus e ele viu, né, a aparência da glória do Senhor. Nós vimos isso lá na primeira visão da aula passada. Esse trecho específico está no capítulo 1, verso 28. Ele viu a glória de Deus, então. Porém, ele fala de modo cuidadoso para evitar até mesmo a sugestão de ver ou descrever de fato Deus. Ou seja, Ezequiel tem um zelo muito grande pela glória do Senhor. Ezequiel tem esse zelo profundo pelo Senhor, pela sua pessoa, pelo seu poder, porque aquela visão é o poder de Deus, que é infinitamente maior do que qualquer poder que nós conhecemos. Porque Deus é santo, ele não vai tolerar o pecado de Israel. Isso é importante. Isso nós já vimos ao longo de toda a Bíblia até agora. O pecado é uma afronta à santidade divina. Ezequiel 4, isso é interessante, porque tem o primeiro bloco, que é do 1 ao 24. Mas se a gente fosse criar um bloco dentro desse bloco, o capítulo 4, desde aqui, os atos simbólicos, até o final, até a morte da esposa de Ezequiel, assim, quase todo esse texto dedicado aos oráculos que anunciam
que o Senhor já não ignorava o pecado da nação. Oráculos, novamente, o pronunciamento de Deus. Então, Deus está dizendo nesse primeiro bloco, Deus diz, eu não ignoro mais o pecado de Israel. Deus é santo e não ignorava mais o pecado de Israel. Israel havia sido um povo rebelde. São várias as citações. Capítulo 2, capítulo 19, capítulo 12, capítulo 17, capítulo 24, capítulo 44. Esse é um tema proeminente em Ezequiel. A idolatria, o pecado assim mais horrível, né, que é retratado em Ezequiel e também em outros profetas, a idolatria da nação já não podia ser mais ignorada. E aí nós vemos qual que é a função então do exílio. O exílio produziria um povo purificado, um remanescente apurado, pronto a viver em obediência a um Deus santo. Então, nesse primeiro bloco, Ezequiel está mostrando: Deus é poderoso e Deus é santo. Ele não aceita o pecado de Israel. Ele vai punir o pecado de Israel. E a forma dele punir o pecado de Israel, que é o exílio, gerará um remanescente purificado desses pecados. Israel iria sofrer a destruição de sua capital, como nós vimos na aula do livro de Lamentações, iria ver a morte de muitos israelitas, a própria destruição de Jerusalém. Foram poucos sobreviventes. Foram poucos sobreviventes. A maioria foi morta na destruição de Jerusalém. Seu povo, o que sobrou, né, dessa invasão, seria espalhado por toda a Babilônia, por todo o Império Babilônico, por causa do seu pecado. A aliança de Deus com o seu povo no Sinai previa que o povo deveria responder a Deus positivamente. Ou seja, o povo de Deus, lá no Sinai, conforme estabelecido no Sinai, deveria obedecer a seus preceitos, deveria obedecer à lei. Se a nação obedecesse, seria abençoada. Mas se não obedecesse, seria amaldiçoado. Simples assim. Pelo fato de Deus ser santo, ele não tolera o pecado de sua criação. Deus é oposto ao pecado. Deus está fora do pecado. Deus nunca pecou. Ele conhece o pecado por contraste. Ele nunca pecou. Se a nação obedecesse a Deus, ela teria bênçãos, mas ela não obedeceu. Portanto, irmãos, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Aquela primeira visão, aquela visão mais, vamos dizer assim, mais difícil da gente visualizar, né? Está muito atrelada a esse primeiro tema. Deus é santo. Deus é poderoso e ele não conhece o pecado. Ele odeia o pecado. Deus é transcendente, ou seja, ele não é matéria, né? Deus é espírito. Deus está fora desse mundo de pecado. Embora ele se relacione comigo, relacione com cada um de nós, ele está fora, ele está transcendente. Isso é que aquela primeira visão ressalta. Na segunda visão, nós vimos o quê? Nós vimos a glória do Senhor saindo do templo, a glória do Senhor saindo do meio do povo. Novamente, a mesma coisa, o mesmo tema. Deus é santo. Deus não habita no meio de um povo idólatra. Deus não habita no meio de um povo que é igual a todos os povos. Deus chamou Israel para ser santa, ou seja,
Deus chamou Israel para ser separada das demais nações. Era uma nação separada das demais, que devia ser diferente das demais nações. E Israel não foi. Irmãos, um segundo tema do livro de Ezequiel: a graça e a misericórdia de Deus. Obviamente, se nós falamos da santidade, se nós falamos do poder, se nós falamos da transcendência de Deus, né, do fato de Deus estar fora do pecado, fora desse mundo, nós temos que lembrar que Deus se relaciona com o seu povo. Deus é um Deus que está fora desse mundo, que é transcendente, mas ao mesmo tempo ele se relaciona comigo, relaciona com todos da sua igreja. O fato de Deus julgar Judá e Jerusalém não frustraria o seu propósito de eleger Israel. Isso é uma coisa que os israelitas na época tinham muita dificuldade de entender, né? Porque Deus escolheu o povo, Deus vai destruir o povo, né? Então, havia muita dificuldade de entender isso. Mas o que o profeta está mostrando é: Deus mostraria clemência, mostraria piedade a um remanescente. Este remanescente, esse pequeno número de israelitas, sobreviveria ao exílio, herdaria as promessas. Que promessas? As promessas a Noé, as promessas a Abraão, as promessas no Sinai. Tudo isso continua. Herdaria essas promessas mais uma vez e desfrutaria da restauração de sua terra. Deus estaria novamente no meio do seu povo remido. Várias vezes isso ocorre no livro de Ezequiel. No capítulo 48, no capítulo 11, no capítulo 14, no capítulo 36. Várias vezes isso ocorre. A nação viveria outra vez sob o comando de um príncipe davídico, que regeria com justiça. O que aconteceu quando o último rei de Jerusalém, Ezequias, foi morto? Foi exilado. A nação agora estava sob o poder de Babilônia. O rei babilônico era um rei pagão, era um rei que adorava pedaço de madeira, adorava qualquer coisa. Aquela dinastia davídica não estava no poder agora. E Ezequiel está dizendo: povo de Deus, vocês vão voltar a ter um rei da dinastia de Davi. E mais do que ter um rei da dinastia de Davi, um rei da dinastia de Davi que rege com justiça. Deus daria ao seu povo um coração novo, um espírito novo. Está no capítulo 36. Deus que havia abandonado o seu templo, novamente retornaria. Um tempo glorioso para ele. Então, irmãos, a santidade, a transcendência e a justiça de Deus, elas nunca estão separados da graça e da misericórdia. Nunca estão separados. E esse tema da misericórdia e da graça de Deus, ele é predominante no segundo bloco do livro. Na verdade, né, nesse último bloco do livro, nas futuras bênçãos. E esse é outro aspecto da aliança que deve ficar claro para nós. Apesar da aliança do Sinai ser, vamos dizer, entre aspas, uma via de dois lados, né? Ou seja, o povo deveria obedecer a Deus para ter a bênção. E se não obedecesse, seria amaldiçoado. Então, deveria ter essa resposta do povo. Mas, apesar de ter
essa questão de o povo deveria obedecer, Deus escolheu Israel. Deus escolheu aquela nação, aquele vermezinho de Israel. Deus nunca irá abandonar o seu povo. Deus tinha escolhido Israel. Ou seja, não existia uma medida para Deus abandonar o povo. Não existia um pecado que Deus iria largar o povo para sempre. Não, vocês não são mais meu povo, eu desisto de vocês e tchau. Não, não existe isso. Povo, Deus estava em aliança com aquele povo. Por mais que ele tenha mandado juízo, Deus estava em aliança com o seu povo. Isso acontece porque Deus foi quem fez a aliança com Abraão, que foi transmitida a Israel. Ele firmou a aliança unilateralmente. Nós vimos isso já várias vezes. Lá em Gênesis 15, quando Deus vai firmar a sua aliança com Abraão, conforme o costume da época, havia aquele corredor de animais, aquele corredor de sacrifícios. Abraão preparou aquele corredor de sacrifícios e as duas partes da aliança deveriam passar por meio daquele corredor para firmar a aliança. Qual que é a ideia? Eu prometo que eu vou cumprir a aliança sob pena de acontecer a mesma coisa daqueles animais comigo. Então, aqueles animais tinham sido sacrificados e partidos e colocados em fileira, em corredor. Então, a ideia do pacto é essa. Se eu não cumprir o pacto, isso deve acontecer comigo. Deus não deixou que Abraão passasse naquele meio daqueles animais. Deus não deixou que Abraão jurasse aquilo. Por quê? Porque senão Abraão teria que ser destruído. Porque Abraão não iria cumprir, nem eu, nem você, nem ninguém iria cumprir aquilo. Deus passou no meio daqueles animais, Deus firmou o pacto com Abraão de forma unilateral, só dependia de Deus. Por esse motivo, Deus é misericordioso com a nação de Israel e promete realidades muito maiores e graça abundante sobre todas as nações, não só sobre Israel mais, mas sobre toda a terra, toda a sua criação. Todos os homens no futuro terão essa bênção. Isso claramente aponta para o Novo Testamento. Aponta para Jesus Cristo. Então, irmãos, sempre a justiça, a transcendência, o poder de Deus nunca está separado da sua graça. Nunca está separado da sua graça. Um terceiro tema proeminente no livro de Ezequiel, a soberania de Deus. Nós vimos o poder de Deus, mas como Deus exerce esse poder, né, de forma soberana. Deus não compartilha o poder dele com ninguém. Ele rege a história de forma soberana. Deus rege os eventos e o destino, não apenas de Israel, não apenas do povo que ele estava em aliança, mas também de todas as outras nações. Está aí o segundo bloco do livro, Profecias contra as Nações. O que isso revela? Que Deus também detém, Deus rege todos os eventos que acontecem em Amon, em Moabe, em Edom, em Filístia, em Tiro, em Sidom e no Egito. Todos os eventos. Aqui está esse bloco. Deus é soberano sobre as nações. Ele não estava restrito a um lugar, a um pequeno recanto, né, nos fundos lá do Templo de Jerusalém, né? Ou seja, a arca
representava a presença de Deus no povo. Mas Deus não era só a arca, né? Deus está sob o controle de todas as coisas. Isso é muito importante. Nós vimos na aula do Êxodo que a cultura do Antigo Oriente Próximo, ou seja, a cultura daquela população que vivia entre Israel, era de que os deuses, eles tinham poder sobre determinadas regiões. Por exemplo, no Jardim Canadá tem um deus, e o deus do Jardim Canadá não tem poder sobre água limpa. E lá em Água Limpa tem um outro deus, mas o deus de Água Limpa não tem poder sobre aqui no Canadá. Entendeu? Era uma coisa mais ou menos assim. Mas, irmãos, Deus não está restrito a um lugar, a um pequeno recanto. Deus é soberano. As nações cumpriam e cumprem as suas ordens. As palavras proferidas por Deus através de seu profeta seriam executadas. Tudo, tudo, todas as profecias serão e muitas já foram executadas. O livro de Ezequiel é atravessado pela preocupação de demonstrar a probidade das palavras do profeta. Ou seja, a verdade das palavras do profeta. A frase, abre aspas, vocês saberão que eu sou o Senhor, essa frase, ou seu equivalente, né, suas variações, ocorre com muita frequência e ela é chamada por isso de fórmula de reconhecimento. Ou seja, o que isso aponta? Os israelitas saberiam que Deus é Deus por meio do cumprimento das profecias de Ezequiel. Israel iria reconhecer que Deus é soberano quando Jerusalém fosse destruída, quando o remanescente fiel voltar para a terra prometida. As profecias servem para mostrar ao povo que Deus é Deus. Deus é Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Em outras palavras, Deus se justificaria e justificaria também a Ezequiel, a seu profeta, cumprindo as palavras anunciadas pelo seu profeta, cumprindo as palavras pronunciadas por Ezequiel. Quando o Senhor causasse que Ezequiel havia apregoado com antecedência, Israel e as nações saberiam que Deus é Senhor, que Deus é todo-poderoso sobre todas as nações. A destruição de Jerusalém não resultou de uma incapacidade ou falta de poder de Deus. Ao contrário, era sua própria mão em ação. O mesmo poder visto na destruição da cidade garantiria também a confiança em sua prometida restauração. Isso é muito interessante, né, irmãos? Muito interessante. Por quê? Na cultura daquela época, nas outras nações, a cultura era de que o Deus ou os deuses de determinada cidade protegiam aquela cidade. Então, novamente, o Deus do Jardim Canadá protege o Jardim Canadá. Se um Deus ou um conjunto de deuses não abençoasse uma batalha com uma vitória, então supomos que o Jardim Canadá entrasse em guerra contra Água Limpa e Água Limpa ganhasse do Jardim Canadá. Então, os cidadãos do Jardim Canadá iriam falar: poxa, mas que deuses mais fracos esses que nós adoramos, né?
E o que os cidadãos do Jardim Canadá iriam fazer? Iriam abandonar os deuses que eles serviam, porque eles perderam a batalha. Entendeu? Então eles iriam buscar outros deuses. Era assim que funcionava. Irmãos, a Bíblia dá uma visão completamente distinta da cultura da época. Completamente distinta. É muito distinta, né? Isso é totalmente falso. O Deus verdadeiro destruiu a cidade do seu povo. Isso é muito claro. O Deus verdadeiro espalhou e julgou o seu povo contra o seu pecado. O Deus de Israel é o Deus soberano sobre tudo, todos os povos e nações. Ele usou e usa esses poderes temporais, esses poderes de nações, de economia, de diversas coisas, esses poderes do tempo, para cumprir os seus propósitos. Os seus propósitos serão cumpridos pelas nações. Aí está a soberania do Senhor. Deus governa, Deus tem poder e governa sobre todas as nações, sobre tudo o que acontece em nossa história. É isso a soberania de Deus. E um quarto aspecto, um quarto tema, a responsabilidade individual. Isso é muito interessante, né? Porque soberania de Deus e responsabilidade individual, né? Irmãos, a Bíblia afirma essas duas coisas. O exílio ocorrera em parte como resultado da culpa cumulativa de gerações de israelitas que haviam vivido em rebelião contra Deus e a sua lei. Isso é claro. Embora a culpa sempre tenha essa dimensão coletiva, ou seja, Israel pecou, Ezequiel, mais do que qualquer outro profeta antes dele, enfatizou as consequências individuais, tanto da obediência quanto da transgressão. Então, embora Israel, como nação, como todos, tenha pecado, Ezequiel aponta para os indivíduos e mostra o pecado de cada um. O povo repetiu um provérbio que, na verdade, afirmava que Deus era injusto, né? Provérbio muito interessante, né? Inclusive, não tem muito tempo que foi abordado lá na nossa escola dominical. Capítulo 18 do livro de Ezequiel, no verso 2 diz: O que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, o que esse profeta diz? Deus é injusto por castigar a sua geração pelos pecados dos antepassados. Isso que esse provérbio estava dizendo. E ao fazer isso, os israelitas estavam desconsiderando qualquer necessidade de encarar os próprios pecados. É tipo assim, meu pai pecou, meus avós pecaram, eu sou justo, eu não peco. Irmãos, que grande mentira. Deus não lhes permitiria evitar a questão do próprio pecado e da culpa. Deus vai usar o seu profeta para mostrar: vocês também são culpados do exílio. Os pecados da geração dos exilados também contribuíram para a destruição de Jerusalém. E nós vimos isso de forma muito clara no livro de Crônicas. Lá nas aulas de Crônicas, Crônicas que foi escrito depois de Ezequiel, Crônicas foi escrito após o exílio. O autor de Crônicas mostra, né, narrando historicamente,
para demonstrar a validade dessa compreensão sobre o castigo, ou seja, para demonstrar que os pecados individuais de cada geração, e também da geração do exílio, da geração que foi destruída em Jerusalém, da geração que foi espalhada pelo Império Babilônico, esses pecados de cada um levaram ao exílio. Isso é muito impactante para nós. Irmãos, as pessoas são responsáveis pelos seus atos. O exílio é resultado do pecado de Israel como nação, como conjunto, mas também é resultado da conduta de cada israelita. De cada israelita. Então, esses são os temas que são tratados ao longo do livro de Ezequiel. Fazendo então uma recapitulação da nossa aula, na nossa conclusão. O poder, a santidade e a transcendência de Deus. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus é santo, ele não tolera o pecado. Deus é transcendente, ele não conhece, ele conhece o pecado por destaque, né? Ele não experimenta o pecado, ele está transcendente. Mas Deus é transcendente, mas se relaciona conosco. O segundo tema, a graça e a misericórdia de Deus. Deus age com graça sobre o seu povo. Como? Com um remanescente fiel. As promessas de um reino perfeito, de um soberano, da dinastia de Davi, que iria governar para sempre, vai continuar e vai se cumprir no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Terceiro tema, a soberania de Deus. Então, Deus não só tem poder, Deus usa esse poder de forma soberana e dirige tudo, até um pássaro que cai, até um pássaro que pousa. Deus é soberano sobre isso. Quarto tema, a responsabilidade individual. Cada um responde pelos seus pecados. Então, irmãos, fechando. Na leitura que fazemos do livro de Ezequiel, devemos estar atentos a esses temas. O profeta trabalha dentro da estrutura do livro, dentro desses blocos, cada tema relacionado ao evento a que se refere. O primeiro bloco, com suas visões e ações simbólicas, trabalha esses temas, tendo como foco a destruição de Jerusalém. Então, ele trabalha todos esses 4 temas que nós vimos com um foco num evento histórico, que é a destruição de Jerusalém. Esse segundo bloco que nós vemos, essa segunda parte do livro, com suas visões e ações simbólicas. Então, com essas formas típicas do livro de Ezequiel, trata esses 4 temas com foco na volta do remanescente fiel, com foco na volta daqueles que permaneceram fiéis no exílio e que vão retornar pela graça e pela misericórdia de Deus à terra prometida. Irmãos, então, encerramos aqui a nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, por favor, pode ficar à vontade. Oi, Rafael, deixa eu dar só uma